A gente vai trabalhar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho de João, que vai nos trazer uma passagem da Samaritana. E a gente quer dar um outro ponto de vista. Jesus, como governador planetário, ele é capaz de fazer estranheza na gente. Ele toma umas decisões, ele define rumos que às vezes a gente não compreende. 2000 anos se passaram e a gente continua muitas vezes sem compreender. Essa passagem registrada por João, ela traz um desses momentos de uma decisão tomada por Jesus que a gente, ao iniciar, não entende bem. Porque tudo começa quando Jesus, que estava na Judéia, resolve ir para Galiléia. Jesus estava em Jerusalém. Jerusalém era conhecida como se fosse hoje São Paulo, uma metrópole. Ali estava toda a riqueza da Judéia. Ali estavam os grandes nobres, os grandes estudiosos. A riqueza era abundante, mas ao mesmo tempo era um índice de rejeição à sabedoria do Evangelho muito grande. Tamanha abundância trazia junto a arrogância, a prepotência, até porque o sinédrio ali estava. E os doutores da lei, como ainda não tinham o Evangelho, como ainda o Messias não havia chegado, eles entendiam que eles eram o dono da verdade. E o poder religioso daquela época se comparava ao poder romano. Eles tinham forças de lei. Por isso que muitas vezes aqueles imperadores romanos deixavam para o sinédrio resolver os problemas dos judeus. Eles não gostavam muito de interferir nessa parte, principalmente quando se tratava de religião, de Torá, de Velho Testamento. Então eles abriam mão disso porque eles queriam paz, no sentido de que não quero judeus me aborrecendo. E aí Jesus resolve sair de Jerusalém para ir para Galiléia. Por quê? Porque na Galiléia é onde ele fez suas maiores pregações. Era a região do povo pobre. Não que a pobreza significasse que a humildade, mas era um povo mais atento à espera de um Messias. Era um povo mais simples, que estava mais disposto a ouvir alguma coisa sem a interferência dos doutores da lei, que impunham a sua verdade. Então, Jesus sempre preferia aquela região da Galiléia, o mar da Galiléia, Cafarnaum, as praias ali, onde ele sentia mais prazer em ter ouvidos para ouvir. E o que mais estranhou nos apóstolos é que para você ir da Judéia para Galiléia, você tinha 2 caminhos. Um caminho era as margens do Rio Jordão, que era uma rota comercial, era uma rota que você ia beirando o rio, era uma rota mais fresca, era uma rota onde você ia sentindo a brisa da natureza e ao mesmo tempo tendo contato com aquela rota mercante. Mas Jesus resolve passar pela rota mais difícil, que era
atravessar a Samaria. Atravessar a Samaria era difícil porque era uma rota deserta. E havia um conflito que desligava os samaritanos dos judeus. Apesar de todos serem hebreus, havia uma divisão entre samaritanos e judeus. E a rixa era grande. Tão grande que os samaritanos, os judeus, não poderiam se casar com uma pessoa da Samaria. Eles não poderiam frequentar o templo de Jerusalém. Eles adotaram outros deuses. Mas tudo isso, e os apóstolos ficaram sem entender, mas mestre, por que passar pela Samaria se a gente poderia fazer essa rota mais suave? Um judeu entrar na Samaria era chamar para briga, era provocação. O que o judeu está fazendo aqui na Samaria? Um homem falar com uma mulher, independente de ser samaritano ou judeu, já era praticamente proibido. O judeu só poderia falar com uma mulher caso o marido dela estivesse presente. E essa briga, essa rixa começou há muitos séculos antes de Jesus. Quando os samaritanos, o Jacó, né? Já ouviu falar no Abraão, Isaac e Jacó? A gente vê muito isso nas novelas da Record, né? Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? É o pai do Velho Testamento, né? Abraão, Isaac, seu filho, Jacó, seu neto. Quando Jacó, o neto de Abraão, divide toda aquela região, o povo hebreu, em 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Cada tribo era comandado por um dos seus filhos, inicialmente. Depois foi tendo outros reis. Era como se fosse a capital, os estados aqui no Brasil. Como se fosse 12 estados, cada um governado por um filho de Jacó. E, num determinado momento, com a morte do rei Salomão, essas 12 tribos se partiram. Porque 10 tribos começou a discordar do pensamento de 2 tribos. E as 10 tribos partiram para o norte e determinou a sua capital como a Samaria. E as 2 tribos ficaram no sul e determinou a sua capital como Jerusalém. E ali começou a rixa, porque as tribos do norte, as 10 tribos, resolveram dizer que aquele Deus único pregado por Moisés estava errado. E aí eles começaram a adotar outros deuses. Eles começaram a cultivar Baal. E ali com Baal eles começaram a fazer sacrifícios, incensos, ofertas, talismãs, tudo quanto aquilo que Moisés pregava contra pela ideia do Deus único, a Samaria, com as 10 tribos, começaram a praticar. Do lado do sul ficou as 2 tribos maiores e mais importantes, a tribo de Judá, de onde veio Jesus, e a tribo de Benjamim. De Judá, porque o rei Davi veio dessa descendência, né? Todos eram hebreus. No entanto,
por a tribo de Judá ser uma tribo muito importante, muito grande, passou a denominar-se de judeus. E o restante de samaritanos. Como Judá, Jerusalém era poderosa financeiramente, eles construíram o templo de Jerusalém, em cima de um monte, do Monte Moriá. E ali eles adoravam ao Deus único trazido por Moisés. Então aquele pessoal da Samaria, das 10 tribos que queriam continuar adorando ao Deus único, tinha que ir para o templo em Jerusalém. Mas isso era uma afronta para os samaritanos. Então, um dos reis, Jeroboão, resolve fazer um templo também na Samaria, em cima de outro monte. E aí ficou essa disputa. E o mais interessante disso, que 750 anos antes de Jesus, o profeta Oséias, no capítulo 2 e 3, fez uma profecia. E essa profecia é que vai gerar o objetivo da ida de Jesus na Samaria. Olha como tudo está intercalado. 750 anos antes de Jesus vir, está o motivo da passagem de Jesus pela Samaria. Porque o profeta Oséias, a gente quando fala em profeta, a gente imagina sempre os profetas guru, né? Aquelas pessoas cheias de riqueza, né? Mas os profetas, na realidade, eram pessoas muito simples. Eram médiuns. Tinha essa clarividência de perceber as coisas do futuro. Mas eles não tinham nada de guru. Eles eram pessoas, pastores, lavradores, pescadores. Então, quando eles iam fazer uma profecia, para aquele povo simples entender o que eles estavam dizendo, eles relacionavam as suas profecias com as coisas do povo. Daí que surge Jesus ser o bom pastor, porque ele está relacionando que o pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Então, para o profeta explicar que viria um Messias, ele usava o termo que a pessoa entendia. Olha, vai vir um bom pastor. Ele vai cuidar do seu rebanho. Ele vai cuidar das suas ovelhas. E aí surge também o Cordeiro de Deus. Daí surgiu a expressão Cordeiro de Deus. Porque o cordeiro era muito usado para sacrificar, para que se fizesse um sacrifício, para agradar a Deus, para retirar os nossos pecados. Então eu vou sacrificar um cordeiro para que Deus me perdoe dos pecados. Então Jesus passa a ser um cordeiro que vai ser sacrificado para tirar o pecado do mundo. Então, Oséias, quando vai relacionar isso, vai fazer essa profecia, ele vai relacionar Deus como um marido, e é relacionado isso muitas vezes, Jesus como um noivo, e a humanidade como uma esposa. Isso é muito relacionado no Velho Testamento. Deus é sempre o marido e a humanidade é a esposa. Por que o profeta relacionava isso? Porque o casamento para eles era uma coisa muito importante.
E um dos maiores relacionamentos que o homem poderia ter era no casamento. Para haver esse casamento era preciso haver amor. Então o marido era Deus. Então o marido é fiel. E a esposa deveria se comportar da mesma forma. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao seu marido, a Deus. E aí Oséias vai dizer assim: só que em determinado momento as esposas se afastaram do seu marido. As esposas não tiveram amor suficiente para os seus maridos, para com o seu marido. Quem Oséias está se referindo? As 10 tribos que se afastaram de Deus. E quando a mulher não era fiel ao seu marido, o profeta relacionava essa mulher como uma prostituta. Então, se você for lá em Oséias e ver a profecia, ele vai estar dizendo: olha, nesse casamento a esposa se afastou, as esposas se afastaram do seu marido, elas se prostituíram. Por isso, aí ele faz a profecia: elas se transformarão em mulheres estéreis, vazias, secas. É a região das 10 tribos, deserto. E ele continua na sua profecia: mas eis que o marido, o Senhor, vai resgatá-las, para fazer com que elas retornem para a presença do seu marido, para que elas deixem de ficar distante do seu marido e volte a ter com eles. E aí, 750 anos depois, a profecia se cumpre. Porque o resgate das esposas que se afastaram de Deus, das 10 tribos que se afastaram de Deus, vão ser resgatadas por Jesus, que vem convidá-las ao Deus único. Através de quem? Da samaritana. Então registra no Evangelho de João que Jesus, depois de uma caminhada, provavelmente de 150 quilômetros, né? Chega cansado, suado, ao poço de Jacó, em pleno centro da cidade de Sicar, na Samaria. E ali chegando, enquanto os apóstolos vão comprar comida, ele assenta nas pedras do poço de Jacó. Quando chega ali, uma mulher samaritana. E o que Jesus fala? Mulher, dá-me de beber. Quando ela olha para ele, já tem duas estranhas aí, né? Primeiro, um homem falando com a mulher. Segundo, um judeu falando com o samaritano. Pelas vestes, pelo sotaque, né? Vai ver que lá na Judéia eles falavam uai, né? Jesus chegou e falou uai, dá um golinho d'água, né? E aí pelo sotaque ela reconheceu que era judeu, que era pelas vestes, e ela já armada na defensiva pergunta: mas como é que pode um judeu estar pedindo de beber a um samaritano?
E o que Jesus responde? Jesus confunde, né? Ele confunde para provocar, para te instigar, para que você saia da mesmice, de achar que está tudo confortável, que não tem que estudar, que não tem que pesquisar, que não tem que entender. E aí ele fala para ela: se tu soubestes quem te pede água, você é quem pediria água a ele. Então, quando Jesus está pedindo água, na realidade, ou quando Jesus está pedindo alguma coisa, na realidade ele quer dar. Ele quer dar água, mas uma água diferente. E ele continua: se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. Mas se eu beber desta água, como você bebe, voltará a ter sede. Você está pegando água aqui hoje, amanhã você vai voltar para buscar, para continuar. Aí ela: Senhor, mas onde posso conseguir desta água? Vejo que nem balde o Senhor tem para buscá-la. Já se interessou, né? E já percebeu, talvez pela vibração, pelo magnetismo que o mestre já envolvia, que ali estava alguma pessoa diferente. Tanto é que ela fala assim: vejo que és profeta. E aí, aproveitando que ela percebeu que ele poderia trazer mais alguma coisa boa, positiva para ela, ela faz a pergunta que não quer calar. Já que és profeta, diga para mim, onde é que nós devemos adorar a Deus? Aqui, no templo, no Monte Garizim, ou lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, no Monte Moriá? E aí Jesus dá o segredo. Haverá um dia em que ninguém vai adorar a Deus, nem no templo de Garizim, nem no templo de Jerusalém. Vai adorar a Deus em qualquer lugar onde estiver, em espírito e verdade. Não precisamos mais. Olha a barreira que Jesus quebra. E há 2000 anos a gente continua insistindo. Não precisamos de templo para adorar a Deus. Se a gente for na pergunta 659, se não me falha a memória, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: em que consiste a adoração a Deus? E os espíritos respondem: na elevação sincera do seu pensamento ao Pai. Elevação sincera, elevação do coração, do pensamento ao Pai. Então eu posso orar a Deus dentro do centro espírita? Pode. E fora? Pode também. Posso orar trabalhando? Pode. Posso orar na beira da praia? Adorar na beira da praia? Pode. Porque o que importa não são os templos de pedra, mas a elevação sincera do coração a Deus. Quando você abraça seu filho e faz um carinho, ou quando você olha o seu filho dormindo,
ou quando você observa uma flor que nasce, ou o pôr do sol, ou o nascer do sol, e naquele momento você se conecta a algo superior, você está em processo de adoração. Você está nessa conexão com o divino, com o sagrado, com aquilo que existe de mais sagrado dentro de você, com o teu Criador, que é Pai, que é amor, acima de tudo. Então aquela mulher fica maravilhada e sai para contar a novidade, que conheceu um homem diferente, surpreendente, que dizia que não precisa mais adorar a Deus. E eles tinham uma briga violenta, porque um deixava, eu tenho que ir lá em Jerusalém. Não, mas o verdadeiro Deus está aqui no Monte Gerizim. E Jesus já ensinara isso outras vezes, quando dizia, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você dirá a esse monte, passa daqui para lá. Se cada templo está em cima de um monte, e a minha fé é do tamanho do grão de mostarda, direi ao monte de Gerizim, passa para lá, de Jerusalém, passa para cá. Acabou-se as barreiras. Mas a gente está nessa dificuldade até hoje de entendimento disso, porque a gente fica às vezes olhando o Velho Testamento ou o Novo Testamento, mas que negócio é esse de casamento, de prostituta? Deus amaldiçoou a prostituta, mas que prostituição é essa? Que casamento é esse? E fica sem entender. Então é preciso você penetrar no contexto, na situação, na história, para saber o que aquele povo estava realmente precisando entender para a gente trazer para nós. E a gente tem essa dificuldade porque não temos fé nem do tamanho do grão de mostarda. Porque não conseguimos dizer aos montes, nem dos problemas, passa daqui para lá. Às vezes a gente deixa para a espiritualidade, né? Eu vim aqui no centro para trazer os meus problemas, espero que vocês resolvam. E quando ele fala, faz o evangelho, dá uma ajudazinha para nós. Aí a gente fala, esse centro aí, eu vim procurar um problema e me trouxe mais dois, vou ter que ler o evangelho, vou ter que pensar no evangelho. Então, enquanto essa mulher foi lá contar para as amigas, chegam os apóstolos. Mestre, você não quer comer? E o que Jesus responde? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O que ele está fazendo com a comida? A mesma coisa da água. Perceberam? O alimento e a água viva que eu não vou mais ter sede. E o alimento que eu não preciso comer, que é só fazer a vontade do meu Pai. Aí os apóstolos ficaram sem entender, será que ele trouxe algum marmitex? Já comeu, não avisou pra gente, não estou vendo nada de comida aqui. Sabe um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo, né? E aí a gente começa a pensar isso, se a gente vai trazer isso para os nossos dias. Nós estamos no plano espiritual. E os benfeitores espirituais vão dizer para a gente, olha, você vai reencarnar no planeta. Lá eles dividem o tempo. E tem uma tal de segunda-feira lá que é brava. Toda segunda-feira é brava. Todo mundo quer só os domingos.
Segunda ninguém quer. Mas esse tempo que você vai ficar encarnado, 80, 100 anos, está aumentando, devagarzinho. Mas eu acho que ainda não vou pegar essa faixa, não. Essa revisão de tempo aí. Eu acho que ainda estou na faixa dos 70 e poucos. Aí você vai viver 80, 100 anos, mas nós vamos dar um aviso. Vocês vão ter muita sede. A existência é um deserto que vocês vão ter que cruzar. E esse deserto é feito de muitos desafios, de muitas lutas, muitas dificuldades. E durante a travessia, vocês vão ter muita sede. E aí, mas não se esqueçam que nós estamos com vocês para ajudar a atravessar esse deserto. Aí a gente volta e esquece. Até porque é preciso esquecer, né? A gente não daria conta de lembrar. A gente não daria conta. Hoje, por exemplo, a gente casa, de vez em quando, quer esganar feminicídio, não é assim? Ou o contrário. Sem lembrar. Imagina se você lembrasse que está dormindo com o seu inimigo de vidas passadas para aprender a amá-lo. Então o esquecimento é importante, né? Aí você esquece. Mas quando se há amor, gente, não esquece. O amor é a vibração divina. Quando existe amor, a pessoa pode reencarnar no outro corpo, em outro país, de outra cor, de outro sexo. Se você se aproximar, bater o olho, as vibrações sintonizam. Então a gente esquece fisicamente, mas o coração não esquece. Se entrar um amigo espiritual aqui, sentar ao seu lado, for uma pessoa querida do seu coração, que você conheceu há 500 anos atrás e ama, você não vai se lembrar, mas o seu coração vai sentir a presença desse amigo espiritual. Parece que tem uma coisa diferente aqui. Parece que tem uma presença diferente aqui. É a vibração do amor. Só que quando a gente esquece fisicamente para atravessar esses 80, 100 anos de deserto, o que a gente faz? Como a samaritana. Toda vez que a gente tem sede, a gente vai buscar água no poço de Jacó e não a água viva que Jesus promete a ela. E como a gente vai buscar a água no poço de Jacó, no outro dia a gente volta a ter sede. Então a gente está atravessando o deserto, de repente dá uma sede, a gente fala assim, eu acho que eu estou com uma vontade de comprar um carro novo, vou comprar esse carro novo, isso vai matar a minha sede. Aí você vai lá e compra o carro novo. Matou a sede. 3, 4 meses depois, voltou a sede.
eu acho que era a casa que está faltando. Vou comprar mais uma casa. O que nós estamos fazendo? Bebendo água no poço de Jacó. Porque nada que seja matéria é capaz de preencher o vazio do Espírito. Tudo que é matéria é recurso de segurança, de conforto, de desenvolvimento da inteligência. A gente precisa desenvolver a inteligência. Por isso que nós não estamos falando aqui que é pecado comprar um carro novo, uma casa nova. Não. Isso é importante para que você se mantenha na sua vida material com conforto, com segurança, com tranquilidade. Mas nada disso é capaz de preencher o vazio que você traz no espírito, porque não é espiritual. A única coisa que é capaz de preencher esse vazio são as coisas espirituais. É a água viva prometida por Jesus. Mas aonde eu consigo essa água viva? Cadê o poço dessa água viva? E a doutrina espírita revela o segredo, né? Qual é a base total da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Há dois entendimentos enganados nessa frase. O primeiro é que a gente imagina que a caridade é somente a distribuição de coisas materiais. Mas coisas materiais que nós estamos distribuindo é para a sustentação da vida material. Porque você pode distribuir, dar para uma família 10 cestas básicas para a mesma família, para não ter problema de alimentação todo mês. E dentro daquela família está todo mundo com depressão. Está todo mundo desesperado. Está todo mundo como as 10 tribos afastadas do Pai. Cada vez com mais sede íntima. Então, o alimento que nós distribuímos é para a sustentação da vida física. O que alimenta o espírito é amor. E a outra coisa é pensar que a salvação é: vou distribuir aqui, que eu vou ganhar um lugar determinado no céu. E o céu está em algum lugar. Não foi isso que Jesus disse. Quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. E o do inferno também. A escolha é nossa. Por isso que Jesus desceu ao planeta. É o governador. Quando o planeta foi formado há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus. Conhece todas as moléculas do nosso planeta. Então, essa salvação, mesmo ele estando ali flagelado, crucificado, humilhado, em nenhum momento ele saiu do céu. Vocês acham que nós conseguimos humilhar Jesus? Que nós conseguimos ofender Jesus? Ele está muito acima dessas coisas pequenas da nossa existência. Tanto é que na cruz ele falou: Pai, eles são crianças, não faz nada com eles não, perdoa,
É um processo. Ainda vão viver milênios para aprender. Mas ele precisava ter vindo para que os milênios passassem e a semente que ele deixou frutificasse. Vai levar mais um tempo, mas está frutificando. A gente pensa que não, mas ele está no leme. Todo o nosso planeta está sob o seu comando, mas mesmo com essa guerra toda aí, Jesus está no comando. E aí a gente vai lá no nosso lar, quando André Luiz chega no nosso lar, ele fica com fome. É natural, né? Saímos da terra, chegamos numa cidade espiritual, estamos acostumados aqui a alimentação todo dia. Aí perguntou logo, né? Onde é que eu acho um restaurante? E aí a dona Laura, aquela senhora, mãe de Lísias, né? Diz a ele: olha, André, você não está acostumado, vai ali, toma um caldinho, né? Só para matar a sua fome. Aí ele se espanta: mas vocês nem o caldinho tomam? Não, depois se vocês acostumam, mas o que é que trai? Do que é que vocês se alimentam? E até o próprio capítulo lá do livro Nosso Lar tem esse título, né? Olha, André, a gente se alimenta de amor. O capítulo chama Amor, Alimento das Almas. Quanto mais bem você faz, mais você suga o amor que está na criação divina. E esse amor faz com que você esteja cada vez mais vivo. Então, quando a gente fala que caridade é a fonte de alimentação e de amor, você não está falando da caridade mais ampla. Não a caridade de simplesmente distribuir o alimento material, as vestes materiais, mas principalmente a caridade da convivência. Essa é o tratado que Jesus nos traz. A pessoa mais difícil é que nos exige mais caridade. É na paciência com o outro, é no trato com o outro, é na aceitação do outro, no entendimento de que o outro é meu igual, que ele tem mesmas dificuldades que eu tenho, que ele carrega as mesmas fragilidades que eu carrego, que se eu tropecei aqui, ele pode tropeçar também. Então não me cabe julgá-lo, mas me cabe estender as mãos para caminharmos juntos, para progredirmos juntos. Mas ele é muito difícil. Mas será que nós não somos também? Será que diante do outro, o outro também não diz assim: mas como essa pessoa é rígida, como ela é inflexível, como ela não me compreende? Somos espíritos imperfeitos, estamos num processo, numa caminhada de evolução, utilizando de recursos materiais, inclusive o corpo. E vai chegar num determinado momento, nós teremos que devolver ao Pai e falar o que é que nós fizemos desses talentos, desses recursos, inclusive do corpo que nós recebemos para progredir. Então essa água viva, ela vai brotando em nós à medida que nós compreendemos a necessidade de ser melhores com o nosso próximo.
Então, diante de uma pessoa que nos agride, vale até perguntar: ele é espírita? Né? Porque se ele não é, eu posso ter até razão, mas ele tem necessidade. Eu é que não posso agredi-lo, porque eu já conheço. Ah, mas é tão difícil não agredir. Mas pelo menos a gente precisa exercitar. Quando Kardec define o espírita no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que o verdadeiro espírita não é o perfeito, porque não tem. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. E quem é que sabe as minhas más tendências? Eu. Às vezes não conto para ninguém. Tem gente que percebe, né? Mas eu sei, mesmo que o outro não percebeu. E o carro só é consertado quando você descobre o defeito dele. Assim como nós. Agora, se eu já sei o meu defeito e não tento pelo menos corrigi-lo, como é que eu quero um mundo melhor? Se a água viva precisa brotar daqui, se ela precisa nascer aqui, nós temos todos os recursos, inclusive a nascente. Porque quando Deus nos criou, já criou com a nascente. Vou te dar uma nascente de água viva, de presente, está aí incluso na sua criação. Agora, cabe a você fazê-la jorrar, se transformar em fonte de água viva para todas aquelas pessoas que se aproximam de você. É por isso que a gente diz que Chico era uma cachoeira de água viva, né? A pessoa chegava 10 metros do Chico, já era inundado pelaquela água viva, chorava do nada, se emocionava do nada. E a gente precisa se exercitar. Hoje é segunda, temos o resto da semana para exercitar. Basta escolher um negocinho. Que não é uma coisa difícil para a gente fazer, que eu acho que eu faço uns 66 anos que eu estou tentando. Aprender a ouvir. Vocês já pararam? Não sei se alguém tem essa dificuldade aqui, mas vocês já experimentaram deixar o outro falar até terminar? Tem gente que tem essa capacidade, eu não tenho. Principalmente espírita, né? A pessoa chega, às vezes, quer só desabafar com você, e falou 2 palavras, não, você precisa tomar paz, você está meio carregado, você precisa ir para o centro, fazer evangelho no lar, não deixou nem falar. E às vezes ele só quer ser ouvido. Olha, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, de combate ao suicídio. E muitas pessoas são salvas pelo telefone. Acho que eu esqueci o nome. CVV. O que chama? CVV, Centro de Valorização da Vida. Muitas pessoas deixam de suicidar porque ligam para lá e a outra pessoa do outro lado não fala nada, só escuta. E ela deixa de suicidar porque desabafou. E às vezes essa pessoa, antes de ligar para lá, nos procurou e tentou desabafar aquilo que oprimia o seu peito. Mas nós não fomos fonte de água viva para aliviar a sua sede espiritual. Que nos exercitemos só esse restinho de vida, daqui para frente, em alguma coisa que a gente possa melhorar, para que aquela pessoa que chegue perto da gente sinta essa água viva daquela coisa que nós melhoramos e mate a sua sede. Obrigado pela paciência.
muita paz, que Jesus nos dê uma semana abençoada.